Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Peço que os irmãos abram comigo a Bíblia no livro de Abacuque, no capítulo 3, estaremos vendo no versículo de número 1 e 2. Livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, estaremos lendo o versículo 1 e 2. Os irmãos encontraram? Diz assim: oração de Abacuque, o profeta, sobre Sigionote. Ó Senhor, ouvi o teu discurso e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Os irmãos podem tomar assento. É motivo de muita alegria para mim estar aqui hoje juntamente com os irmãos. Quero louvar a Deus pela oportunidade de estar bendizendo o seu santo nome e na oportunidade de hoje estar ministrando a palavra dele. Agradeço ao pastor dessa congregação que me confiou essa oportunidade e também ao Lucas que me fez o convite. Lucas, que é meu irmão em Cristo, meu amigo pessoal, e carinhosamente eu chamei ele por um tempo de meu Uber, que ele mas gente, da igreja toda, ele é uma benção, né? A gasolina nesse preço e ele é o Uber de todo mundo. Esse Lucas é uma benção. E eu estava me lembrando, certa feita ele me deu carona, ele me deixava no serviço todo dia em casa. E eu reparei no carro dele, estava lá a revista da Escola Bíblica Dominical. Foi agora a última a respeito do livro de João, do Evangelho segundo escreveu João. E aí eu estava me lembrando de algumas revistas anteriores. A anterior a esta foi a da escatologia, estudo no livro de Apocalipse. E anterior a essa, no trimestre retrasado, havia sido nos profetas menores. E Abacuque, onde nós lemos aqui, é um dos profetas menores. Ele está enquadrado nessa categoria nos livros da Bíblia como um dos profetas menores. E provavelmente para você isso não é nenhuma novidade. Mas lendo essa semana o livro do profeta Abacuque, algo me chamou muito a atenção. É que no livro do profeta Abacuque não está registrado nenhuma profecia. Abacuque é um profeta, porém no seu livro não está registrado nenhuma profecia. Em nenhum momento você vê Abacuque dizendo, assim diz o Senhor. Em nenhum momento você vê Abacuque profetizando a nação de Israel. Em nenhum momento você vê Abacuque profetizando a algum rei ou alguma nação vizinha. Abacuque é um profeta. A Bíblia mesmo testifica isso, como nós lemos, oração de Abacuque, o profeta. Então Abacuque é um profeta, porém no seu livro não está registrado nenhuma profecia. No livro de Abacuque, nos 3 capítulos, o que está registrado são orações, diálogos do profeta Abacuque com Deus. E isso me chamou a atenção e isso me ensinou algo lindo, que antes de estabelecer a comunicação entre profeta e povo, é necessário que haja a conexão, a comunicação entre o profeta e Deus. Antes de se levantar para profetizar e dizer assim diz o Senhor, é necessário que o profeta esteja em íntimo contato com Deus. É necessário que o profeta tenha intimidade com Deus. E é importante, antes de nós entrarmos na mensagem do profeta Abacuque e no tema do culto de hoje aqui proposto, é interessante nós pensarmos um pouco a respeito da conexão com Deus, da conexão entre ser humano e Deus, porque é algo que o inimigo desde o princípio sempre tenta acabar, sempre tenta atrapalhar. Lá no Éden, em Gênesis, no capítulo 3, nós conhecemos a história, a serpente de maneira astuta interfere ali na vida de Eva e começa a jogar um papinho para Eva, dizendo, é verdade que Deus ordenou que não comesse nenhuma fruta, nenhuma árvore aqui do paraíso? Ou seja, desde o princípio a serpente, o inimigo, procura de forma astuta, dia a dia, atrapalhar a nossa conexão com Deus, a nossa comunhão com Deus. E a serpente conseguiu enganar Eva, nós conhecemos, sabemos que Eva e Adão comeram do fruto, desobedeceram aquilo que Deus havia ordenado.
E isso fez com que o pecado entrasse no mundo e nós todos ficamos distantes de Deus. Mas nós todos hoje estamos aqui para agradecer a Deus, porque quando o inimigo pensou ter acabado com a comunhão, com a conexão entre nós e Deus, Deus já havia bolado um plano para restabelecer essa conexão novamente, enviando um cordeiro. E como diz lá em Apocalipse, no capítulo 13, versículo 8, cordeiro esse que foi morto desde antes da fundação do mundo. O inimigo pensou ter acabado com a nossa comunhão com Deus, pensou ter nos distanciado com Deus, mas quando esse cordeiro de Deus bradou na cruz do Calvário: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e aquilo que nos distanciava de Deus foi aniquilado na cruz do Calvário. E hoje eu e você podemos nos achegar a Deus e louvar e bendizer o seu santo nome. Hoje eu e você temos conexão, comunhão, relacionamento com Deus novamente, graças ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluias. Mas dia a dia o inimigo busca sempre atrapalhar a nossa conexão, a nossa comunhão com Deus. E nós já vamos entrar no tema aqui proposto, mas é importante nós introduzirmos dessa forma. Foi o jeito que o Espírito Santo me levou. Porque o inimigo dia a dia ele busca atrapalhar a nossa comunhão com Deus, principalmente nós jovens, adolescentes. Porque o inimigo sabe que um adolescente conectado com Cristo é diferente, ele sabe que um jovem em comunhão com Cristo é diferente, uma igreja conectada, íntima de Deus é diferente. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, Pedro está preso na prisão, está algemado, e dentro daquela igreja não há nenhum irmão que possa ir lá e livrar Pedro da cadeia. Não há nenhum irmão que tenha autoridade dentro do Império Romano, nem que tenha relevância para o Império Romano. Dentro daquela igreja não tem nenhum irmão que possa ir lá e soltar Pedro da prisão, mas dentro daquela igreja tem crentes em comunhão com Deus, em conexão com Deus. E a Bíblia diz que enquanto aqueles crentes oravam, enquanto aquelas pessoas com seus joelhos dobrados, que para o Império Romano não tinham autoridade nem relevância, enquanto aquelas pessoas estavam com os joelhos dobrados, Deus envia um anjo lá na prisão e solta Pedro. Porque pode até ser sim jovens e adolescentes que não têm autoridade na sociedade, podem ser jovens e adolescentes que não tenham sobrenome, que não tenham dinheiro, mas são jovens e adolescentes que têm comunhão com Deus, e por isso o inimigo busca investir, porque sabe que quando você dobra os joelhos, você não está falando sozinho, você está falando com o Todo-Poderoso. Sabe que quando você está intercedendo, as algemas caem por terra, as prisões têm que cair por terra, porque o nome que você está clamando é um nome poderoso. É por isso que o inimigo busca dia a dia colocar medo no teu coração, colocar dúvida no teu coração, porque ele sabe que quando você dobra os joelhos, você está falando com o Todo-Poderoso, e aquilo que você não pode fazer, uma palavra de Deus soluciona tudo. Aleluias. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, a Bíblia também nos relata que um coxo pede esmolas à porta do templo diariamente. Todos os dias esse coxo é carregado até o templo, é levado até a porta do templo, e ali ele fica pedindo esmolas. Mas o interessante é que um dia esse coxo, esse doente, encontrou alguém conectado com Deus chamado Pedro. Então ele pede esmolas para Pedro, e Pedro diz: olha, eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. E aquele que era coxo sai caminhando, porque se deparou com alguém conectado com Deus, alguém com intimidade com Deus. E eu creio que aqui está uma igreja, aqui estão jovens conectados com Deus, que irão sair desse culto diferente da maneira que entramos, e encontraremos muitos coxos, muitas pessoas feridas de alma, mas podemos até não ter ouro e nem prata, mas temos a presença do Espírito Santo. E lá no nosso colégio, na faculdade, no trabalho, onde olharem para a gente, vão dizer: ali é diferente. Ali ele fala diferente, ele anda diferente, porque você tem conexão com Deus, você tem intimidade com Deus. E nós sairemos daqui hoje levantados por Deus para levantar outras pessoas, para levantar outros coxos, outras pessoas feridas, porque outrora nós éramos feridos, mas Deus em sua infinita graça e misericórdia nos alcançou, e nós estamos aqui para ser cheios dele e levantar outras pessoas. Aleluias. Outro profeta menor é Amós, e a história de Amós eu acho muito interessante,
Porque Amós, ele mora no templo, no reino do sul. E Deus manda que ele vá profetizar no reino do norte, ou seja, em outra nação, para nós entendermos assim. Então Amós, ele vai profetizar, e enquanto ele está profetizando, os sacerdotes ali daquela cidade dizem para ele que ele volte para a sua terra. Diz para ele parar de profetizar e que ele volte da sua terra. Então Amós, isso está lá em Amós capítulo 7, versículos 14 e 15. Amós diz assim: eu não sou profeta, nem sou filho de profeta, eu sou cultivador de sicômoros. Ou seja, ele era um homem da lavoura, um homem da fazenda, um homem do campo. E quando ele diz eu não sou profeta, ele quis dizer que ele não passou por nenhuma escola de profeta. Na sua família não tem nenhum profeta. E aí no versículo 15 ele diz: mas Deus me mandou parar de seguir o rebanho, de tocar o rebanho e vir aqui profetizar. Amós era alguém que não tinha passado pela escola de profetas, que não era filho de nenhum profeta, mas era alguém conectado com Deus. E se Deus mandou, ele vai. Deus irá te mandar para lugares que talvez você olhe e fala: tá, eu não tenho nada, não tenho requisito nenhum para estar aqui, não tenho mérito nenhum para estar aqui, mas foi Deus quem te enviou, então vá. Se Deus mandou, vá. Não importa o que os outros vão dizer, não importa o que os outros vão falar, se Deus mandou, vá, porque você sabe, conhece a voz daquele que te chamou. Então conecte-se cada vez mais com Deus, tenha cada vez mais intimidade com Deus, aleluia. Mas mesmo assim o inimigo busca dia a dia atrapalhar a nossa conexão com Deus, lançando algo que é muito comum para nós, que é o medo. O inimigo busca lançar o medo na nossa mente, no nosso coração, para atrapalhar a nossa oração, para atrapalhar o nosso culto. E a Bíblia nos dá uma instrução sobre isso. Lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, diz: portanto, acheguemo-nos confiantemente ao trono da graça, a fim de achar graça e misericórdia em tempo de necessidade. Ou seja, quando o autor de Hebreus começa dizendo portanto, ele está concluindo uma ideia que foi passada no capítulo 4. E no capítulo 4 de Hebreus é descrito todo o sacrifício de Jesus na cruz, a oferta de Jesus na cruz, que é o sacrifício perfeito. Então no versículo 16, que é o último versículo do capítulo 4, o autor diz: portanto, ou seja, concluindo a ideia passada que ele afirmou, acheguemo-nos confiantemente ao trono da graça. Em outras traduções diz: acheguemo-nos sem medo ao trono da graça. Talvez você chegou aqui hoje com medo do teu amanhã, medo do futuro, medo do desemprego, medo daquela porta que não se abre, medo daquele filho que não volta para os caminhos do Senhor, medo com aquele marido que não aceita Jesus como único e suficiente Salvador. E talvez por conta desse medo, até esse momento você não tenha conseguido atributar a Deus nenhuma palavra de adoração, nenhum glória a Deus, nenhum aleluia. Mas a Bíblia, a mensagem de Deus hoje para nossas vidas é: acheguemo-nos confiantemente ao trono da graça, a fim de receber graça e misericórdia em tempo de necessidade, em tempo que precisamos. O Senhor conhece o teu coração, sabe da tua luta, sabe da tua prova e do que você tem passado. E hoje Ele diz: se achegue confiantemente ao trono da graça, se aproxime confiantemente do trono da graça. Esqueça aquilo que está te desconectando da presença do Senhor, esqueça as lutas, as provas. Se achegue confiantemente ao trono da graça e receba poder de Deus na sua vida, e receba graça de Deus na sua vida, e receba misericórdia de Deus na sua vida. Aleluias. E é aqui que nós entramos na mensagem de Abacuque e no tema do culto de hoje, que é o que você tem refletido. Porque o Espírito Santo me introduziu essa introdução sobre conexão com Deus. Porque Abacuque é um homem, um profeta conectado com Deus. Então todos esses registros aqui no livro de Abacuque é da perspectiva de alguém conectado com Deus. E a perspectiva de alguém conectado com Deus é diferente de uma pessoa comum. No capítulo 1 de Abacuque, ele começa dizendo: Senhor, até quando clamarei violência e tu não me escutarás? E a palavra traduzida por violência no hebraico é Hamas. Hamas indica violência com derramamento de sangue. Então, para o judeu, para o hebreu, essa palavra é a mais, como pode dizer, forte para se referir à violência.
Então ele diz: Senhor, até quando eu verei tanto derramamento de sangue, tanta morte de inocente, tanto problema, tanta crise? Senhor, até quando? Porque Abacuque é um homem conectado com Deus, e ser uma pessoa conectada com Deus não te faz cega para aquilo que acontece ao seu redor. Abacuque via o que acontecia na sociedade nos seus dias. Abacuque via dos problemas que o mundo que ele vivia enfrentava. E ele pergunta: Senhor, até quando clamarei violência? Até quando tanta morte, tanto problema, tanta luta, Senhor? Até quando? Porque Abacuque percebia, ele via aquilo que estava acontecendo ao seu redor. Mas no capítulo 3, onde nós lemos, diz assim: oração de Abacuque, o profeta, sobre Sigionote. E Sigionote eu achava que era uma cidade. Eu achava que era a oração de Abacuque sobre uma cidade, mas não. Sigionote é uma forma de cântico. Ou seja, Abacuque começa dizendo: Senhor, até quando tanta violência? Mostrando que o problema é que a crise é grande. Mas ele termina o seu livro em forma de cântico. E o cântico, a poesia para os profetas, ela tem um peso muito importante, porque elas servem para memorização, ela tem um teor pedagógico, didático, porque até hoje é muito mais fácil a gente decorar uma música do que decorar um texto. É muito mais fácil a gente lembrar de uma música do que de um texto. E para os profetas isso também. Então eles elaboravam profecias para que o povo ouvisse e não se esquecesse daquilo que eles haviam dito. Então Abacuque começa dizendo: olha, Hamas, violência com derramamento de sangue, o problema é grande, a luta é grande, a prova é grande, mas ele termina em forma de cântico para o leitor e para aqueles ouvintes não esqueçam que o problema é maior, porém muito maior é o Deus de Israel. O problema é grande, a luta é grande, a violência é grande, mas algo que você não pode esquecer: o Deus de Israel é maior. O desemprego é grande, a crise é grande, o problema é grande, mas algo que você não pode esquecer aqui nessa noite é que o seu Deus, aquele que te chamou, é maior. A luta é grande, a prova é grande, mas o nosso Deus é maior. Então adore o nome dele, louve ao nome dele, porque ele é maior. Ele é maior que o teu passado, ele é maior que o teu presente, ele é maior que o teu problema, ele é maior que as tuas iniquidades, maior que a tua luta. O problema é grande, mas não se esqueça que o teu Deus é maior. Então Abacuque olhava e via: olha, o problema é grande, tem derramamento de sangue, tem morte, mas o Deus de Israel é maior, o Deus de Israel é mais forte. Então não se esqueça que a luta pode ser grande, o período que nós passamos de pandemia pode ter sido doloroso e ter deixado muitas vidas para trás, mas o nosso Deus nunca perdeu o controle da situação. O nosso Deus continua maior que o teu problema, continua maior que o desemprego. Então adore e bendiga o nome do Senhor Jesus. Aleluia. É por isso que a perspectiva de quem está conectado com Deus é diferente. É por isso que o crente pensa diferente. Quando o mundo olha só prova, o crente está adorando, porque ele sabe que a luta é grande, mas o Deus dele é maior. Lá no Salmo 121, o salmista diz: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O salmista olha o monte e vê que o monte é grande, ele vê que o monte é alto, ele vê que a dificuldade é grande, mas o salmista é alguém conectado com Deus, é alguém que tem intimidade, alguém que tem relacionamento com Deus. Então ele olha e fala: o monte é grande, mas o meu socorro, a minha segurança está no Senhor que fez os céus e a terra. A tua luta pode ser grande, mas a partir de hoje a tua perspectiva muda. Em vez de você dar mais atenção para o tamanho do teu problema, você vai louvar e começar a adorar o tamanho do Deus que você serve. Quando o salmista ele escreve o salmo, o monte não era grande e virou pequeno, o monte continuou do mesmo tamanho, mas o que ele passou a dar atenção é no tamanho do poder dele. Talvez você vai chegar em casa e o problema vai estar igual, vai estar do mesmo tamanho. A próxima semana que se iniciar, você vai ter que enfrentar as mesmas batalhas, as mesmas dificuldades. O que vai mudar não é o teu problema, é a tua perspectiva, porque ao invés de você dar atenção para o tamanho do seu problema, você vai dar atenção para o tamanho e para o poder do seu Deus. Você vai iniciar a semana com uma fé diferente, sabendo que o teu problema é grande, mas uma palavra de Deus, todo problema é resolvido, todo problema é solucionado. Uma palavra do teu Deus, as portas do inferno não prevalecem. O teu problema pode ser grande, a tua luta pode ser grande, porém muito maior é o teu Deus. Então conecte-se, se aproxime, se achegue do Deus de Israel, o Alfa e o Ômega. Aleluias. E também não somente a perspectiva de Abacuque é diferente,
também a sua oração. Abacuque, quando ora, ele não ora, Senhor, acaba com a violência. Ele não ora, Senhor, muda o reinado, Senhor, muda o rei. Ele faz uma oração mais profunda. Ele faz uma oração naquilo que realmente tem sido o problema na nossa sociedade. O profeta Abacuque, ele ora dizendo, Senhor, aviva a tua obra. Ou seja, traga à vida novamente a tua obra. Senhor, o rei pode até ser ímpio, mas o problema maior não está nem no rei, está na tua obra. Então aviva a tua obra. O Império Babilônico pode ser perigoso, a violência pode ser grande, mas se o Senhor acaba com a violência, pode ser que permaneça o roubo, pode ser que a lei continue se afrouxando, porque todos esses problemas Abacuque relata. A oração de Abacuque é mais profunda. Ele ora, Senhor, aviva a tua obra. E o Senhor levanta aqui hoje Abacuques que irão orar não apenas para que Deus mude a economia desse país, não apenas para que Deus ele mude a economia, mude a crise desse país financeiramente. Pessoas que intercederão por essa nação para que o Senhor avive novamente, para que o Senhor traga vida espiritual para essas pessoas. O Senhor está levantando aqui Abacuques que intercederão não só por bens materiais, mas que pessoas venham conhecer o nome de Jesus Cristo. O Senhor está aqui levantando pessoas que irão fechar os olhos para as coisas materiais, que colocarão em segundo plano, intercederão por um avivamento genuíno na igreja do Senhor Jesus Cristo. E não somente intercederão, mas viverão um avivamento grandioso da parte de Deus. Não se surpreenda se lá na tua faculdade, pessoas que você nem tem intimidade, pessoas que nem fazem parte do teu ciclo de amizade, começarem a vir conversar com você, a desabafar por você. É porque você irá interceder pela vida delas e dirá, olha, o teu problema não é esse teu namorado, o teu problema não é esse teu emprego, nem os seus pais. O teu problema é que você precisa de Jesus Cristo. Pessoas que levarão a verdade, o evangelho de Jesus Cristo aos quatro cantos desse bairro, dessa cidade, do Brasil e do mundo afora. Pessoas que intercederão por um verdadeiro avivamento. Abacuque fala, a crise é grande, o problema é grande, financeiramente estamos perdidos, mas Senhor, o que eu intercedo não é para que o Senhor enche o meu bolso de dinheiro, é para que o Senhor enche o meu coração da sua presença, é para que o Senhor me encha de ti, porque a tua presença é o meu alimento, a tua presença é o meu sustento. O Senhor conta com você, Abacuque. O Senhor te levanta hoje para pregar e interceder por um verdadeiro avivamento nessa cidade, nessa nação. O Senhor hoje levanta Abacuques nessa igreja, levanta jovens e adolescentes para interceder e louvar o nome dele. Aleluia. Porque aliás isso é promessa de Deus. Lá em Joel no capítulo 2 versículo 26 diz, e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Nós estamos nos últimos dias, e Deus está disponível e desejoso a derramar do Espírito Santo dele em toda a carne. Vocês já pararam para pensar que o Espírito Santo quer te encher da sua presença? O Espírito Santo, ele quer te batizar, ele quer te revestir de poder. Então dê liberdade para ele, porque é desejo dele, é promessa de Deus. Isso que eu estou pregando aqui não é uma ideia minha, é palavra de Deus. Ele prometeu, acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito. E começa hoje uma porção dobrada do Senhor para a sua vida. Ele vai derramar a presença do Espírito Santo na sua vida. Não se surpreenda se no ônibus você começar a sentir um desejo muito grande de se derramar em lágrimas. É porque o Espírito Santo de Deus está na sua vida. Não se surpreenda se começarem a falar que você está cantando diferente, que você está andando diferente. É porque o Espírito Santo está derramado na sua vida, e você vai refletir essa presença no seu lar, na sua escola, no seu trabalho, aonde quer que você pôr a planta dos seus pés. O Espírito Santo de Deus estará do seu lado, estará junto a ti. Aleluia. E o que mais me deixa alegre e feliz é que a conexão com Deus, ela é diferente da conexão que eu tenho com a Claro. Que a Claro, às vezes você está numa rua e o sinal pega, na mesma rua está sem sinal. A conexão com Deus é diferente, ela só tende a aumentar. Então você começa orando num dia 5 minutos, passa um tempo você já está orando 10, passa um tempo você está orando 20, passa um tempo você orou 1 hora e nem viu o tempo passar.
Mas o que é mais interessante é que o Senhor ainda nos prometeu uma conexão muito maior, uma intimidade muito maior. Abra comigo a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 21, a partir do versículo 1. Apocalipse capítulo 21, a partir do versículo 1 diz assim: E eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e não havia mais mar. E eu, João, vi a cidade santa, Nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu dizendo: Eis o tabernáculo de Deus está com os homens, ele habitará com eles e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas são passadas. E aquele que está sentado sobre o trono disse: Eis que eu faço nova todas as coisas. E ele me disse: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Um dia se alegra, porque um dia quem servirá a Santa Ceia não são os presbíteros, não são os obreiros, será o próprio Cordeiro de Deus, que foi morto, mas a morte não o pôde vencer. E ao terceiro dia as mulheres foram ao sepulcro e começavam a procurar por Jesus. Então um anjo veio e disse: Por que procuras aquele que vive dentre os mortos? Se alegra, porque um dia nós veremos Jesus face a face, veremos o rosto daquele que foi morto, mas ao terceiro dia reviveu. Veremos as mãos feridas de Jesus na cruz do Calvário e o abraçaremos. Ele dirá: Sejam bem-vindos, benditos o meu Pai. Se alegra, porque o céu está chegando. Se alegra, porque Jesus Cristo está voltando. Aleluia. Oh, aleluia. Lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 1, o apóstolo Paulo disse: Ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as de baixo. E no versículo 2, a minha tradução diz: Afeiçoemo-nos às coisas que são dos céus e não as da terra. E quando a Bíblia diz de afeição, quer dizer de afeto, quer dizer de amor. Ou seja, ame as coisas do alto e não a da terra. Dinheiro é bom, mas fica aqui. Carro é bom, mas fica aqui. Agora o céu é eterno. Então ame, busque ao céu. Faculdade é muito importante sim, estudo é muito importante sim, mas primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Dinheiro é importante, nós sabemos, mas pensamos, afeiçoemo-nos, tenhamos amor nas coisas que são de cima, nas coisas que são eternas e não nas coisas que são passageiras. E a partir disso, nós estaremos refletindo o reino de Deus e a sua justiça na terra. A partir disso, as pessoas vão ver que você é feliz, mas você é feliz porque você não tem dinheiro, não tem carro, pega ônibus lotado todo dia. Eu sou feliz porque eu tenho um céu que me aguarda. Eu sou feliz porque um dia eu não vou estar caminhando aqui no asfalto esburacado e todo remendado. Eu vou estar caminhando em ruas de ouro. Eu estou feliz porque eu te abraço, é muito bom, mas um dia eu vou estar abraçando Jesus Cristo, o dono da vida, o alfa e o ômega. Eu me alegro porque eu louvo nesse coral bonito, mas um dia eu estarei louvando junto com arcanjos, com serafins, proclamando 24 horas por dia, se é que vai ter horário, mas vamos estar proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então amemos e busquemos as coisas que são do alto e refletimos a glória de Deus e a sua justiça aqui na terra. Aleluia. Outra pessoa, outro personagem que é importante nós lembrarmos é Moisés. Moisés sobe ao monte, fala com Deus, tem um tempo com Deus, e quando ele desce do monte, a Bíblia nos relata que as pessoas não conseguem olhar para a face de Moisés, porque ele está resplandecendo a glória de Deus. E nós, a partir de hoje, sairemos daqui também da mesma maneira. Nós sairemos daqui, o Senhor marcou o dia de hoje para que nós nos conectemos novamente com Ele. Talvez nós sim somos crentes desde o berço, já aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador, somos batizados no Espírito Santo,
mas vão passando os anos e a nossa conexão talvez vai sendo afetada, vai sendo abalada, vai sendo muitas vezes abaixando o seu nível, diminuindo a sua intensidade. Mas o Espírito Santo hoje está nos alertando e nos dizendo que está com saudade das nossas orações nas madrugadas, saudade de quando dobrávamos os nossos joelhos e não era apenas uma lista de desejos, não apenas pedíamos bens materiais, mas nós intercedíamos e falávamos: Senhor Jesus, enche-me do seu poder. Senhor Jesus, nós tínhamos diálogos, conversas de amor com Deus. É isso que o Senhor quer ter novamente. Ele não quer só que você dobre os seus joelhos e fale: Senhor, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro. Ele quer ouvir isso também, mas não somente isso. Ele quer ouvir novamente você contando como foi o seu dia, você contando o que realmente aflige a sua alma. O Espírito Santo quer que nós oremos, dediquemos tempo a Ele e que saiamos da nossa casa e dessas quatro paredes refletindo a glória dEle no mundo, refletindo a sua presença na terra, refletindo a glória dEle para as outras pessoas, que as outras pessoas olhem para nós e diga: esse aí anda diferente, esse aí fala diferente. É porque o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo quer de novo intimidade conosco. E muitas pessoas também às vezes acham que isso não existe, que uma vez salvo, sempre salvo. Mas lá em Apocalipse, no capítulo 2, Deus manda que João escreva uma carta à igreja de Éfeso. E Deus manda João escrever assim: vejo as suas obras, o teu trabalho, o teu labor. Aí no versículo 3 diz: contudo, tenho algo contra ti. No versículo 4 diz: que te esquecestes do primeiro amor. O Espírito Santo estava cobrando uma igreja que estava trabalhando para Ele, que estava ativo na obra, mas que tinha esquecido do primeiro amor. O Espírito Santo estava falando com uma igreja que outrora havia vivido um grandioso avivamento, mas naquele momento ia no ensaio, ia no culto apenas por mero costume, por mera tradição. E o Espírito Santo não quer que agora que as coisas retornaram ao normal, nós voltemos aos cultos apenas por saudade, apenas para manter a tradição. O Espírito Santo não quer que nós venhamos na igreja aos sábados, aos domingos e os dias de semana. Ele não quer que nós venhamos ao ensaio por tradição, por costume. Ele quer que nós voltemos como no primeiro amor, onde nós íamos para adorar o nome dEle, onde nós íamos para render toda a nossa adoração a Ele. E aí no versículo 5 de Apocalipse capítulo 2, Deus manda João escrever: lembra-te de onde caístes. E muitas pessoas acham que esse lembra-te é como se Deus estivesse falando em um tom vingativo, dizendo: olha, se lembra de onde você saiu, se lembra de onde você caiu. Não, esse lembra-te de Deus é um convite para Ele viver novamente. Deus estava realmente apelando ao íntimo das pessoas que estavam ouvindo e dizendo: lembra quando era bom, quando você orava e se derramava na minha presença? Lembra? Então volta. E o Espírito Santo está aqui nos cobrando isso novamente. Lembra quando era bom, quando nós dobrávamos os joelhos e orávamos, e ali sentíamos Deus ao nosso lado, ouvindo a nossa adoração. Lembra quando nós sentíamos a presença de Deus em cada culto, víamos até no culto de ensino e dávamos glória a Deus. No culto de oração não queríamos perder nenhum. E hoje o Espírito Santo está nos dizendo: lembra-te e volta, porque Ele está disposto e disponível a fazer você viver coisas novas da parte do Senhor e sair daqui hoje refletindo a gloriosa e poderosa presença do Senhor Jesus. O Espírito Santo hoje está nos convidando a viver aquilo que outrora vivíamos, a viver aquilo que antes da pandemia estávamos vivendo, buscando com intensidade. Mas aí veio a pandemia e tudo freou, e tudo acabou, e tudo parou, e tudo estava fechado, e fomos deixando o primeiro amor de lado. Mas hoje o Espírito Santo está dizendo: lembra-te de onde caístes, lembra o que você estava vivendo comigo, lembra o que eu estava te revelando, lembra como eu estava do seu lado. E Ele está nos convidando a viver isso novamente. Mas Ele não se limita a viver como foi no passado. Ele quer que tudo se faça novo. Ele quer que você viva um avivamento como nunca antes. Ele quer que você seja cheio da presença dEle como nunca antes, que você pregue como nunca antes, que você cante como nunca antes. Eis que tudo se faz novo hoje na sua vida, e eis que você irá refletir a glória de Deus nessa sociedade. Você irá refletir a glória de Deus no seu lar. Talvez o seu pai e a sua mãe não estejam aqui,
Mas para Deus fazer uma obra no teu lar, Ele só precisa de um crente lá refletindo a glória e o amor dEle naquele lugar. Então não deixa de pregar, não deixa de adorar, não deixa de orar e não deixa de confiar, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O Senhor faz questão de nos usar junto. Ele quer fazer infinitamente mais, segundo o poder que em nós opera. Aleluias. Luiz, nesse momento eu peço que você se coloque de pé. Nós estaremos intercedendo, nós estaremos buscando. Mas primeiro, algo que não posso deixar de fazer. Existe alguém aqui que entrou e que outrora serviu os caminhos do Senhor e não serve mais. Existe alguém aqui que nunca aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador e quer aceitar Ele hoje, nessa noite. Existe alguém aqui que, enquanto eu pregava, ele dizia: eu quero ter essa conexão, eu quero viver isso que Ele está falando, eu quero sentir esse amor que Ele está pregando. Existe alguma alma hoje aqui que quer aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador? Amém. E a segunda chamada para vir aqui na frente é para você que reconhece que outrora você já viveu em uma conexão, em uma comunhão com Deus muito mais íntima, muito mais intensa. E quando o Espírito Santo diz: lembra-te de onde caístes, você sabia que era com você que Ele estava falando. Se você quiser vir aqui à frente, nós estaremos orando, nós estaremos intercedendo por você que tem o desejo de viver um avivamento que você ainda não viveu, ou de retornar a como você era antigamente, de sentir a presença de Deus novamente. Se tivermos alguém aqui, venha que nós estaremos intercedendo. Você que quer refletir a glória do Senhor como nunca antes, você que quer sair daqui diferente da maneira que entrou, você que quer sair daqui buscando com mais intensidade, com mais intimidade, você que quer ter uma comunhão maior e mais íntima com Deus, se quiser vir até aqui à frente, nós estaremos orando. Mas se não quiser, o Espírito Santo conhece o seu coração, Ele sabe o desejo do seu coração e sabe o que você tem passado, e certamente estará atendendo e estará derramando graça e misericórdia em tempos de necessidade. Amém? Então vamos estar louvando ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso és, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. A morte venceste,
o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. Aleluia. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Vamos estar orando, feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, Senhor, te louvamos e te agradecemos que sua presença é real nesse lugar. Senhor, a sua palavra foi pregada, aquilo que o Senhor colocou no meu coração me levou a ministrar, eu entreguei à sua igreja, Pai. Porém, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, é a sua presença, Pai. E nesse momento eu peço que cada vida que está aqui, Pai, essa palavra venha fazer morada no coração, Pai, e que a partir de hoje eles vivam um novo tempo em sua presença, que eles comecem a buscar como nunca antes, a viver um avivamento extraordinário da parte de Deus, e que esse avivamento não fique limitado às quatro paredes, que esse avivamento não fique limitado a essa igreja, mas que acompanhe eles no colégio, na faculdade, no trabalho, no seu lar, aonde colocarmos a planta do nosso pé, Senhor, que a sua presença seja manifesta em nossas vidas, que nós diminuamos, ficamos menor, e que a sua presença cresça em nós, que o teu nome resplandeça em nós, que o teu poder resplandeça em nós, Pai. Essa é minha oração para a vida dessa igreja, Pai. Venha encher esses jovens como nunca antes, venha encher essa igreja como nunca antes. A cada irmão que aqui chegou, Pai, venha derramado a sua presença, e que essa presença seja levada a outras pessoas, seja levada ao nosso lar, ao nosso colégio, ao nosso trabalho, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus, aleluia. O véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. Lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.